E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão da URGS de 2003, que fala sobre eletromagnetismo, e a questão diz o seguinte: um fio condutor enrolado em forma de solenoide encontra-se em repouso no interior de um campo magnético uniforme cuja intensidade B varia em função do tempo, do modo indicado no gráfico abaixo. O campo magnético é perpendicular às espiras desse solenoide. Bom, daí a questão continua, né? Temos o gráfico e a questão continua. Nessas condições, indique qual dos seguintes gráficos melhor representa a corrente elétrica I induzida no solenoide como função do tempo t. Vamos entender do que se trata essa questão primeiro. A questão ela fala sobre uma parte do eletromagnetismo que a gente chama de terceiro fenômeno do eletromag. E esse terceiro fenômeno ele tem um nome, né, que é Lei de Faraday-Lenz. Deixa eu colocar aqui o nomezinho para vocês. Lei de Faraday-Lenz. Essa lei ela diz o seguinte, que toda vez que tu variar o fluxo magnético, então se variarmos, né, variar o fluxo magnético em um circuito fechado, a variação desse fluxo magnético ela vai induzir, então será induzido nesse circuito fechado uma DDP. Essa DDP vai ser chamada de força eletromotriz nessa matéria, né, nessa parte aqui, uma DDP e uma corrente elétrica. Tá, então, o que a gente tem que entender? A questão fala ali que a gente tem um fio condutor enrolado formando um solenoide. Esse solenoide, para quem não sabe o que é um solenoide, né? O solenoide ele tem um formatinho como se fosse de um espiral. Então, isso aqui poderia ser considerado solenoide, ó. Alguma coisa mais ou menos assim, né? Um espiralzinho todo enroladinho. Esse solenoide ele pode ser fechado, ele deve ser fechado, onde as pontas elas vão se ligar. Então ele é todo enroladinho, mas daí tu vai pegar a ponta de um lado, a ponta do outro e vai ligar elas. Então o circuito ele tem que ser fechado para que exista a indução de uma corrente. Ou ligado num galvanômetro, né, ou num amperímetro, ou num voltímetro para fazer a indicação dessa medida. Mas enfim, ele tem que ser fechado. Fazendo isso, toda vez que tu então variar o fluxo magnético, tu vai ter a indução dessa corrente elétrica. Essa é a ideia, então, da matéria. Bom, agora o que é o fluxo magnético, né? Vamos definir aqui o que é o fluxo e como variar ele. Fluxo magnético ele pode ser definido como a relação entre o campo magnético que surge, né, sobre essa espira, que essa espira vai estar imersa, e a área da espira. Então vai ser exatamente a seguinte relação. Fluxo magnético é representado por essa letra aqui, por esse símbolo, e ele é igual à quantidade de campo que passa por essa bobina, que vai atravessar a área dessa bobina, vezes a área dessa bobina. No caso, a área que eu estou comentando aqui, ó, vamos lembrar que esse solenoide, visto de outro lado, ele seria algo mais ou menos assim, ó. Então ele tem uma certa área, essa área é por onde vai passar o campo, que é onde vai ter a indução da corrente ali, quando o campo passa por essa área, quando ocorre a variação de fluxo por essa área, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois caras, né, que é o campo e a área. Bom, a questão é que a gente precisa encontrar uma variação de fluxo. Para variar o fluxo, tu tem que ter uma variação de alguma dessas três coisas aqui. Pode ser uma variação do campo, uma variação da área, ou do ângulo, ou dos três, ou de dois dos três, mas tem que ter uma variação das coisas aqui. E aí vem para a questão. A gente tem um gráfico de campo por tempo. E aí a gente consegue observar o seguinte, ó, nesse gráfico, a gente pode considerar que a área e o ângulo são iguais, porque a questão fala ali que a gente sempre vai ter uma relação perpendicular entre a espira e o campo, e a gente sempre vai ter a espira constante. Então basicamente o que vai variar aqui é o nosso campo magnético, e a gente vai ver isso no gráfico. Se a gente olhar essa primeira parte aqui, ó, o que a gente consegue observar? Que existe um aumento de campo.
Então, nessa primeira parte, o que a gente pode dizer? Que o campo magnético ele está aumentando, consequentemente, o fluxo magnético também vai aumentar, e isso vai gerar uma corrente elétrica diferente de zero, ou seja, a gente vai ter uma corrente elétrica surgindo nessa situação. Já nessa outra situação aqui, ó, que eu vou fazer de azul, o que a gente consegue observar? Que aqui o campo magnético ele fica estável, ele fica constante. CT é constante, né? Uma abreviação de constante. Ele vai ficar constante. Logo, o fluxo magnético ele também vai ser constante. E fluxo magnético constante não gera, não induz corrente. Então a corrente observada aqui vai ser zero, a gente não vai ter corrente aqui. E o último caso, nós temos essa parte do gráfico onde o gráfico está descendo. E aí a gente tem uma outra análise, né? O que acontece aqui, ó? O campo magnético está diminuindo, logo o fluxo magnético ele também vai diminuir, o que vai induzir uma corrente elétrica diferente de zero nessa situação. Então só por aí a gente já consegue definir o que? Nós não temos corrente na situação do meio, no intervalo entre T1 e T2. E aí a gente já consegue tirar alguns gráficos. Ó. Alternativa C sai fora porque está mostrando justamente o contrário. A alternativa E sai fora porque também está mostrando uma situação onde a corrente não é zero. E aí os outros, ok, ó. Corrente aqui zero, corrente aqui zero, corrente aqui zero. Agora vem a questão das bordas, né? O que a gente tem que entender? Enquanto a variação de fluxo for constante, a corrente que vai surgir ela é constante. E aí o que a gente consegue observar? O campo ele aumenta linearmente, então ele aumenta seguindo uma uniformidade, ele aumenta de forma constante. O fluxo, então, ele vai aumentar constantemente, logo a corrente que vai surgir ela tem que ser constante aqui na primeira etapa. Na última etapa que a gente fez de verde, a gente tem o mesmo raciocínio. A gente vê no gráfico que ocorre uma diminuição do campo, mas de forma constante, uma diminuição linear. Então o fluxo vai diminuir de forma linear, consequentemente a corrente que vai surgir aqui também é constante. Se a variação for constante, então a nossa corrente também vai ser. Logo, a alternativa D a gente pode tirar porque mostra uma situação de corrente aumentando ou diminuindo. E aí a gente fica entre a A e a B, que só muda o finalzinho. O que a gente tem que se ligar? Que nessa situação, o sinal da corrente, né, que depende ali a questão do fluxo, né, para onde a corrente está indo, se ela está indo ou está voltando, vai depender do que está acontecendo com esse fluxo que a gente está analisando. Por exemplo, a gente está vendo que no primeiro caso, o fluxo ele está aumentando pelo aumento do campo. Então a gente tem corrente num sentido. A partir do momento que a gente vê no último caso que o fluxo está diminuindo, tá? Então o que a gente pode dizer? A gente vai ter uma corrente no sentido contrário, porque o que está acontecendo com o fluxo é contrário ao primeiro caso. No primeiro caso, como eu disse, nós temos um aumento de fluxo, corrente num sentido. No último caso, nós temos uma diminuição de fluxo, corrente no sentido inverso. Então a gente não pode marcar a alternativa B, porque ela mostra duas correntes no mesmo sentido, ou seja, duas correntes de valor negativo. O negativo aqui significa que ela está indo para o mesmo lado, né? Não é uma questão de intensidade, mas sim uma questão de sentido. Já na alternativa A, a gente tem corrente no sentido negativo, e depois corrente no outro sentido, no sentido positivo do eixo. Isso indica exatamente as duas situações que a gente analisou. A primeira situação nós temos uma variação do fluxo, né? Uma variação do fluxo para um lado, né? Digamos para o lado negativo, e na outra situação nós temos uma variação de fluxo para o lado positivo. Beleza? Então a gente tem variações de sentidos contrários, vai surgir correntes de sentidos contrários. Resposta certa para essa questão, alternativa A. Só um detalhezinho para a gente fechar aqui. A gente já respondeu a questão, mas só para fechar, concluir mesmo o assunto. O cálculo que a gente faz nessa matéria, né? A gente consegue calcular a força eletromotriz. Então esse Ezinho aqui vai chamar força eletromotriz.
força eletromotriz, e ela é igual a menos a variação do fluxo magnético dividido pela variação do tempo. E justamente essa relação ela tem um sinalzinho de menos, né, que vem aí da questão do Lenz na teoria do fenômeno, mas esse menos é o que explica o motivo de que na primeira situação a gente tem uma corrente negativa e na segunda uma positiva. Apesar do fluxo ele variar de forma positiva na primeira situação, a corrente que vai surgir é negativa. Então deixa eu só alterar o sinal aqui para ficar mais correto. Aqui a gente tem uma variação positiva de fluxo, porque aumenta o campo, e aqui nós temos uma variação negativa de fluxo, porque diminui o campo. Porém, quando tu joga na fórmula, esse menos vai inverter os sinais. Esse menos vai fazer com que no primeiro caso a corrente que vai surgir seja negativa, e no segundo caso a corrente positiva. Enfim, como eu disse, só uma questão de sentido mesmo para organizar. A questão já estava respondida, era só um detalhezinho adicional que eu queria dar para vocês. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!